Imagine passar anos ao lado de alguém sem nunca ser verdadeiramente visto. É assim que essa história começa, com silêncios, rotinas e uma presença ignorada. Mas tudo muda quando o inesperado bate à porta. Ou melhor, à mesa do escritório. Fica comigo, porque talvez essa história fale mais sobre você do que você imagina. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. São Paulo acordava como sempre acordava, envolta em uma névoa cinzenta que não vinha do céu, mas da pressa. Pressa de chegar, pressa de vencer, pressa de existir entre o concreto e o vidro. No 23º andar de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista, Beatriz Tavares já estava em seu posto havia 40 minutos, quando o relógio marcou 7h30 da manhã. 3 anos, 1095 dias, incontáveis cafés preparados, agendas reorganizadas, crises silenciadas antes mesmo de explodirem. Ela conhecia cada preferência, cada humor, cada silêncio do homem para quem trabalhava. Conhecia tudo, exceto uma coisa, o próprio nome na voz dele. Para Henrique Almeida Campos, CEO da Almeida Campos Investimentos, Beatriz era a eficiência personificada. Pontual, discreta, infalível. Uma presença constante e ao mesmo tempo invisível. Ele nunca precisou perguntar se o café estava pronto, se os documentos estavam na ordem certa, se a reunião das 9 havia sido remarcada. Tudo simplesmente funcionava. E Beatriz, com seus 28 anos, seu tailleur cinza impecável e seus cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, havia se acostumado a ser a engrenagem silenciosa de uma máquina que nunca parava. Naquela manhã de junho, enquanto preparava o expresso duplo sem açúcar que Henrique tomava religiosamente às 7h50, Beatriz percebeu o reflexo no vidro fumê que separava a sala de espera do escritório principal. Ali estava ela, como sempre esteve, como sempre estaria. Uma sombra eficiente. Suspirou baixinho, ajeitou a xícara na bandeja de prata e atravessou a porta com a mesma discrição de sempre. Henrique nem levantou os olhos. Seus dedos voavam sobre o teclado, os óculos de grau fino descansando na ponta do nariz aristocrático. Ele tinha 36 anos, mas carregava a postura de alguém que nasceu vestindo terno. Cabelos negros perfeitamente penteados para trás. Mandíbula marcada, ombros largos que preenchiam o corte italiano de suas roupas sob medida. Era bonito, disso ninguém duvidava. Mas era também distante, frio, calculista, um homem que transformava relacionamentos em transações e emoções em números de planilha. Beatriz depositou o café ao lado do mouse sem fazer barulho. Henrique murmurou algo ininteligível que poderia ser um obrigado ou apenas um reflexo involuntário. Ela se retirou, como sempre. O dia seguiu o ritmo que os últimos 3 anos haviam tornado familiar. Reunião às 9 com investidores japoneses, ligação às 10h30 com o conselho. Almoço cancelado, substituído por sanduíches que Beatriz encomendou de um restaurante que Henrique nem sabia que ela conhecia, mas que servia. Exatamente o tipo de pão que ele preferia. À tarde, mais reuniões, mais decisões milionárias, mais silêncio entre eles. Quando o relógio marcou 5 da tarde, Camila, a assistente do departamento de marketing, apareceu na mesa de Beatriz com um sorriso largo e 2 copos de café. Camila era tudo o que Beatriz não era. Falante, colorida, expansiva, usava blusas estampadas, ria alto demais e tinha opinião sobre absolutamente tudo. Mas, estranhamente, as duas haviam se tornado amigas. Talvez porque Camila enxergasse em Beatriz algo que ninguém mais via. Preciso da sua opinião sincera, Camila disse, puxando uma cadeira e sentando, sem cerimônia. Beatriz levantou os olhos dos e-mails que organizava. Sobre o quê? Perguntou, já prevendo que a conversa seria longa. Sobre você. Camila cruzou os braços sobre a mesa, inclinando-se para a frente com aquele jeito conspiratório que sempre usava quando queria dizer algo importante. Bia, você percebe que está desaparecendo? Beatriz piscou, confusa. Como assim? Camila suspirou. Você está aqui todos os dias, antes de todo mundo. Sai depois de todo mundo.
Resolve problemas que ninguém sabe que existem. E sabe o que recebe em troca? Nada. Nenhum obrigado. Nenhum reconhecimento. Você é invisível, Bia. Eu não... Sou invisível, Beatriz respondeu. Mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Sou apenas profissional. Profissional é uma coisa. Se anular é outra. Camila apontou discretamente para a porta do escritório de Henrique. Aquele homem ali dentro nem sabe a cor dos seus olhos. Beatriz sentiu algo estranho se mover dentro do peito, algo incômodo, algo parecido com a verdade, mas ela apenas balançou a cabeça e voltou aos e-mails. Camila suspirou de novo, levantou e, antes de sair, deixou uma última frase no ar. Um dia você vai perceber o quanto vale, Bia. Espero que não seja tarde. Demais. As palavras ecoaram na mente de Beatriz durante o resto da tarde. Ecoaram enquanto ela imprimia relatórios. Ecoaram enquanto confirmava a reserva do restaurante para o jantar de negócios de Henrique. Ecoaram enquanto ela trancava a própria mesa, pegava a bolsa e caminhava até o elevador às 7 da noite, como sempre fazia. Henrique ainda estava na sala. A luz acesa recortava sua silhueta contra o vidro. Ele nunca saía antes das 9. Beatriz sabia disso. Sabia de tudo sobre ele. E ele não sabia nada sobre ela, invisível. A palavra a acompanhou no metrô lotado, no caminho até o pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova em Pinheiros, na sopa requentada, que jantou sozinha na cozinha apertada. Invisível. Era isso que ela era. Talvez sempre tivesse sido. E talvez nunca tivesse se importado, até agora. 2 dias depois, na manhã de 12 de junho, véspera do Dia dos Namorados, Beatriz chegou ao escritório e encontrou algo inusitado sobre a própria mesa. Um buquê enorme de rosas vermelhas, embaladas em papel craft e fita de cetim dourado. Ela parou, paralisada. Olhou ao redor como se esperasse que alguém viesse buscar o engano, mas não havia engano. O cartão estava endereçado a ela. Com delicadeza, abriu o pequeno envelope. A caligrafia era bonita, masculina, confiante. Para Beatriz, uma mulher que merece ser vista. Gael Novaes. Ela precisou ler 3 vezes antes de processar. Gael Novaes. O jovem empresário que havia participado de uma reunião na semana anterior, dono de uma startup de tecnologia que estava em ascensão meteórica. Ele tinha 32 anos, sorriso fácil, ternos modernos e uma lábia que encantava investidores. Durante a reunião, ele havia trocado algumas palavras com Beatriz enquanto esperava para ser atendido. Havia elogiado a eficiência dela. Havia perguntado o nome. Havia, pela primeira vez em muito tempo, realmente olhado para ela. E agora flores. Camila foi a primeira a aparecer, os olhos arregalados. Bia, quem te mandou isso? Beatriz ainda segurava o cartão sem saber bem o que sentir. Foi o Gael Novaes, aquele empresário da reunião. O da startup, o bonitão. Camila praticamente pulou de alegria. Bia, ele está interessado em você. Beatriz balançou a cabeça, ainda processando. Isso é loucura, ele mal me conhece. E daí? Ele percebeu você. Ele te viu. Camila pegou uma das rosas e cheirou, dramática. Isso é o que importa. Você finalmente está sendo notada. A movimentação não passou despercebida. Outras colegas começaram a se aproximar, curiosas, sussurrando entre si. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ela não estava acostumada à atenção. Não gostava de ser o centro das atenções. Mas havia algo diferente naquilo. Algo que a fazia se sentir vista. Dentro da sala de vidro fumê, Henrique levantou os olhos do monitor pela primeira vez em horas. Viu o buquê. Viu as mulheres ao redor da mesa de Beatriz. Viu ela, pela primeira vez em muito tempo, sorrindo. Algo estranho se moveu dentro dele. Algo desconfortável. Algo que ele não soube nomear. Franzindo a testa, voltou ao trabalho. Mas a imagem das rosas vermelhas permaneceu, incomodando como uma pedra no sapato. À tarde, Gael Novaes apareceu pessoalmente. Ele entrou no escritório com a mesma confiança de sempre, mas dessa vez não foi até a sala de Henrique. Foi direto até a mesa de Beatriz. Então, gostou das flores?
Beatriz levantou os olhos, surpresa. Eram lindas. Mas você não precisava. Claro que precisava. Gael se apoiou na mesa, inclinando-se levemente. Uma mulher como você merece flores todos os dias. Ela não soube o que responder. Não estava acostumada a elogios. Não estava acostumada a ser cortejada. E Gael era charmoso, não havia como negar. Seus olhos claros brilhavam com interesse genuíno, ou pelo menos era o que parecia. Aceita jantar comigo amanhã? Ele perguntou direto. Dia dos Namorados. Sei que é meio clichê, mas adoraria te conhecer melhor. Beatriz hesitou. Não tinha planos, nunca tinha planos, mas algo dentro dela, talvez impulsionado pelas palavras de Camila, talvez impulsionado pelo cansaço de ser invisível, a fez concordar. Está bem, jantar. O sorriso de Gael se alargou. Perfeito. Te busco às 8. Ele se despediu com um aceno e saiu, deixando um rastro de perfume, caro e olhares curiosos. Beatriz respirou fundo. O que ela havia acabado de fazer? Dentro da sala, Henrique observava tudo através do vidro. Viu o homem se aproximar. Viu o sorriso. Viu Beatriz concordar com algo. E pela primeira vez em 3 anos, Henrique Almeida Campos sentiu algo que nunca imaginou sentir em relação à sua assistente. Incômodo, irritação. E, embora não quisesse admitir, ciúmes. Ele apertou a caneta entre os dedos até que os nós ficassem brancos. Então, forçando-se a desviar o olhar, voltou aos documentos. Mas as palavras no papel não faziam mais sentido. Tudo o que ele via era o sorriso de Beatriz. Aquele sorriso que ela nunca havia dado a ele. E pela primeira vez, Henrique percebeu o quanto aquilo o incomodava. O dia terminou com uma estranheza no ar. Beatriz arrumou as coisas, guardou as rosas em uma sacola para levar para casa e se despediu de Camila, que não parava de dar conselhos sobre o que vestir no jantar. Quando passou pela porta do escritório de Henrique para se despedir, como sempre fazia, ele nem levantou os olhos. Boa noite, Sr. Almeida. Silêncio. Beatriz esperou 1 segundo. 2. 3. Então, acostumada, virou-se para sair. Beatriz. Ela parou. Henrique nunca a chamava pelo nome. Virou-se lentamente. Ele estava de pé, as mãos nos bolsos, a expressão indecifrável. Os olhos escuros pela primeira vez, realmente focados nela. As flores, ele começou, e então pareceu procurar as palavras certas. São de alguém? Beatriz piscou, confusa com a pergunta. São de um cliente, Gael Novaes. Henrique assentiu, a mandíbula tensa. Entendo. Apenas queria ter certeza de que não havia conflito de interesses. Conflito de interesses? Beatriz quase riu da formalidade absurda. Não, senhor. Não há. Bom. Silêncio novamente. Constrangedor. Pesado. Boa noite, então, Beatriz disse, sem saber o que mais dizer. Boa noite. Ela saiu. E Henrique ficou ali, sozinho em seu império de vidro e aço, percebendo pela primeira vez que talvez tivesse deixado algo importante escapar entre os dedos. Algo que ele nunca soube que queria, até ver que outra pessoa também queria. E agora era tarde demais? A pergunta o acompanhou até em casa, até o apartamento vazio e minimalista em Moema, onde tudo era planejado, organizado, controlado. Tudo, exceto o sentimento estranho que crescia em seu peito. Henrique serviu-se de um uísque, sentou-se no sofá de couro e olhou para a cidade iluminada através da janela de vidro. São Paulo pulsava lá embaixo. Milhões de vidas, milhões de histórias. E ele no topo sempre sozinho, sempre no controle. Até agora. Bebeu o uísque de um gole só e fechou os olhos. A imagem de Beatriz sorrindo para outro homem estava gravada em sua mente como fogo. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique Almeida Campos não sabia o que fazer. Na manhã seguinte, dia dos namorados, Beatriz acordou com o estômago revirando de nervosismo. Ela tinha um encontro de verdade. Há quanto tempo isso não acontecia? 2 anos? 3. Passou o dia. No escritório, em um estado de ansiedade controlada. Henrique estava mais quieto que o normal. Quase não saiu da sala.
Quase não pediu nada, e quando pediu, sua voz estava estranhamente formal, distante. Beatriz não entendeu a mudança, mas também não teve tempo de pensar muito nisso. Sua cabeça estava no jantar. Camila a ajudou a escolher um vestido azul marinho, simples mas elegante, que ela guardava no armário do escritório para emergências. Às 7h30, Beatriz se trocou no banheiro. Soltou os cabelos pela primeira vez em meses e olhou-se no espelho. Ela quase não se reconheceu. E, talvez fosse exatamente isso que precisava. Gael a buscou pontualmente às 8, em um carro importado. Levou-a a um restaurante sofisticado em Itaim Bibi e, durante as 2 horas seguintes, não parou de falar. Sobre si mesmo, sobre seus planos, sobre como estava revolucionando o mercado, sobre quantos milhões já havia levantado, sobre suas conquistas. Beatriz tentou acompanhar, tentou se interessar, mas havia algo faltando, algo essencial. Gael era charmoso, sim, bem-sucedido, sim, mas também era vazio, condescendente. Toda vez que ela tentava falar sobre si mesma, ele interrompia com uma história própria. Toda vez que ela expressava uma opinião, ele sorria como se estivesse lidando com uma criança. E então, entre a sobremesa e o café, ele disse a frase que mudou tudo. Sabe, Beatriz, você é exatamente o tipo de mulher que eu procuro. Bonita, inteligente, mas não ameaçadora. Alguém que entende o lugar dela. Beatriz o olhou fixamente. O lugar dela? Gael sorriu, alheio ao gelo que se formava entre eles. Claro, uma mulher que sabe apoiar um homem de sucesso sem competir com ele. Isso é raro hoje em dia. Beatriz respirou fundo, pegou a bolsa, levantou-se. Obrigada pelo jantar, Gael, mas acho que você está procurando outra pessoa. E antes que ele pudesse reagir, ela saiu do restaurante com a dignidade que nunca deveria ter deixado para trás. Fora, na calçada, Beatriz respirou o ar frio da noite paulistana e sentiu algo estranho, alívio e clareza. Ela não queria ser vista daquele jeito, não queria ser tratada como um troféu, como alguém que deveria conhecer o próprio lugar. Ela merecia mais. E pela primeira vez em muito tempo, Beatriz acreditou nisso. Pegou um táxi de volta para casa, mas no meio do caminho mudou de ideia. Pediu ao motorista para voltar ao escritório. Havia algo que ela havia esquecido na mesa. E, estranhamente, sentia que precisava estar lá. O prédio estava quase vazio quando chegou. O segurança a reconheceu e deixou passar. Beatriz subiu até o 23º andar, as luzes automáticas acendendo conforme ela caminhava pelos corredores silenciosos. E então viu. A luz da sala de Henrique ainda estava acesa. Ele ainda estava lá. Sempre estava. Beatriz parou diante da porta de vidro. Henrique estava debruçado sobre a mesa, a gravata afrouxada, as mangas da camisa arregaçadas, cansado, humano. Pela primeira vez, ela o viu não como o CEO inatingível, mas como um homem que trabalhava até tarde, um homem que estava sozinho, um homem que talvez também fosse invisível à sua própria maneira. Henrique levantou os olhos e a viu parada ali, no vestido azul, os cabelos soltos, os olhos brilhando com algo que ele não conseguiu decifrar. Beatriz, ele disse, surpreso, pensei que você estivesse em um encontro. Acabou cedo, ela respondeu, entrando na sala. E você? Por que ainda está aqui? Henrique olhou para as pilhas de documentos. Trabalho, como sempre. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Você sempre está trabalhando, Henrique. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo primeiro nome. E o som daquilo na voz dela fez algo se romper dentro dele. E você sempre está aqui, ele respondeu, a voz mais baixa. Sempre foi. Eles se olharam através da mesa. 3 anos de silêncios. 3 anos de invisibilidade mútua. E, de repente, como se uma cortina tivesse sido puxada, eles finalmente se viram. Realmente se viram. O telefone tocou, quebrando o momento. Henrique atendeu por reflexo, mas seus olhos não deixaram os de Beatriz. A ligação foi breve. Quando desligou, ela ainda estava ali. Preciso te contar uma coisa, Henrique disse. As palavras, saindo antes que pudesse detê-las.
Quando vi aquelas flores na sua mesa, eu... Ele parou. Como dizer? Como admitir algo que nem sabia que sentia? Beatriz deu um passo à frente. Você o quê? Henrique respirou fundo. Eu percebi que estava com ciúmes, e isso me assustou. Porque eu nunca havia prestado atenção em você desse jeito. E agora não consigo parar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era pesado de possibilidades, carregado de verdades não ditas. Por que agora? Beatriz perguntou, a voz tremendo levemente. Porque só quando outro homem me notou. Henrique não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas fosse covarde demais para admitir. Ele havia sido cego, egoísta, e agora estava pagando o preço. Eu não sei, ele admitiu. Talvez porque eu seja um idiota. Beatriz quase sorriu. Finalmente algo em que concordamos. E então, pela primeira vez em 3 anos, eles riram juntos. Foi um riso pequeno, hesitante, mas genuíno. E naquele riso, algo mudou. Algo começou. Beatriz olhou para o homem diante dela. O homem que a havia ignorado por tanto tempo. O homem que agora a olhava como se a visse pela primeira vez. E se perguntou, seria possível recomeçar? Seria possível construir algo real a partir das cinzas da invisibilidade? Não sabia a resposta, mas pela primeira vez queria descobrir. E você, querido leitor, conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os dias que se seguiram àquela noite de Dia dos Namorados foram estranhos de uma forma que Beatriz não conseguia explicar. Henrique continuava sendo Henrique, o CEO metódico e focado que comandava reuniões com precisão cirúrgica e tomava decisões milionárias sem pestanejar. Mas havia algo diferente. Pequenas coisas. Detalhes que só alguém que passara 3 anos observando cada movimento dele seria capaz de perceber. Ele começou a dizer bom dia. Não apenas o aceno distraído de sempre, mas um bom dia de verdade, olhando nos olhos dela. Começou a perguntar se ela havia almoçado. Começou a notar quando ela mudava o penteado. E quando falava com ela, não era mais sobre relatórios e agendas. Era sobre o trânsito que ela havia enfrentado, sobre o final de semana que se aproximava, sobre a série que ela havia mencionado estar assistindo em uma conversa casual com Camila que ele aparentemente havia escutado. Beatriz não sabia como lidar com essa nova versão de Henrique. Era desconcertante. Era confuso. E se fosse honesta consigo mesma, era perturbador da melhor forma possível. Ela tentou manter a profissionalidade, a distância segura que sempre existira entre eles. Mas como manter distância de alguém que de repente decidiu encurtar o espaço? Camila, claro, notou tudo. Numa manhã de quinta-feira, quase 2 semanas após o desastroso encontro com Gael, ela apareceu na mesa de Beatriz com 2 cafés e aquela expressão de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Então vai fingir que não está percebendo? Camila perguntou, sentando-se sem cerimônia. Percebendo o quê? Beatriz respondeu, mantendo os olhos na tela do computador. Que o iceberg lá dentro está derretendo. Camila apontou discretamente para a sala de Henrique. O homem mal olhava para você durante 3 anos e agora não consegue passar 5 minutos sem encontrar uma desculpa para chamar você na sala dele. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ele só está sendo mais educado. Talvez tenha feito algum curso de gestão de pessoas. Camila soltou uma gargalhada que fez algumas cabeças se virarem. Claro, Bia. E eu sou a rainha da Inglaterra. O homem está interessado em você. Qualquer pessoa com olhos na cara consegue ver isso. Você está exagerando, estou? Camila se inclinou para frente, baixando a voz. Ontem ele trouxe café para você. Café, Bia. O homem que durante 3 anos deixou você preparar o café dele todos os dias de manhã, trouxe café para você. Se isso não é um sinal, eu não sei o que é. Beatriz abriu a boca para responder, mas naquele exato momento, a porta da sala de Henrique se abriu e ele apareceu, os olhos imediatamente encontrando os dela. Beatriz, você tem 1 minuto? Ela se levantou automaticamente, ignorando o olhar maroto que Camila lhe lançou. Entrou na sala e Henrique fechou a porta atrás dela.
algo que raramente fazia a menos que fosse uma reunião confidencial. Senta, por favor, ele disse, gesticulando para uma das poltronas de couro diante da mesa. Beatriz obedeceu, as mãos cruzadas no colo, o coração batendo um pouco mais rápido do que gostaria de admitir. Henrique não se sentou atrás da mesa como sempre fazia. Em vez disso, puxou a outra poltrona e sentou-se ao lado dela, eliminando a barreira física que sempre existira entre eles. Eu queria te pedir desculpas, ele começou, e Beatriz piscou surpresa. Por quê? Por 3 anos de indiferença. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que revelava nervosismo. Você sempre esteve aqui, sempre foi impecável, sempre fez tudo o que eu precisava e muito mais. E eu nunca te reconheci adequadamente, nunca te valorizei da forma que merecia. Beatriz não sabia o que dizer. Nenhum curso de gestão de pessoas ensinava um CEO a se desculpar daquele jeito. Aquilo vinha de outro lugar, vinha de algo real. Você não precisa se desculpar, ela disse, a voz mais baixa que pretendia. Sempre foi nosso acordo profissional, mas não deveria ter sido só isso. Henrique olhou diretamente, e havia algo em seus olhos escuros que Beatriz nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Você é mais do que uma assistente eficiente, Beatriz. Você é inteligente, dedicada, observadora. Você antecipa problemas antes que eles aconteçam. Você mantém este lugar funcionando. E eu fui cego demais para ver isso. O silêncio que se seguiu era pesado de emoções não ditas. Beatriz sentiu o peito apertar. Durante 3 anos, ela havia esperado por um reconhecimento. Durante 3 anos havia desejado ser vista. E agora que estava acontecendo, não sabia como processar. Obrigada, ela murmurou. Isso significa muito. Henrique assentiu, mas não desviou o olhar. Há algo mais que eu preciso te dizer. Sobre aquela noite, sobre o que eu disse. Beatriz sentiu o coração acelerar. A noite do Dia dos Namorados. A confissão de ciúmes. Eles não haviam falado sobre aquilo desde então. Haviam deixado as palavras suspensas no ar como uma promessa ou uma ameaça, dependendo de como escolhessem interpretá-las. Não foi só ciúme, Henrique continuou, a voz ficando mais baixa. Foi a percepção de que eu tinha deixado algo precioso escapar por pura negligência. E desde aquele dia eu não consigo parar de pensar em você. Não da forma que um chefe pensa em sua assistente, mas da forma que um homem pensa em uma mulher que o fascina. Beatriz parou de respirar. As palavras pairavam entre eles, impossíveis de serem recolhidas. Henrique, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Eu sei que é complicado. Sei que sou seu chefe. Sei que passei 3 anos te ignorando e agora pareço um idiota tentando consertar as coisas. Mas eu precisava ser honesto com você e comigo mesmo. Beatriz o olhou. Realmente olhou. Viu o homem além do cargo. Viu a incerteza, a esperança, o medo. E viu também o esforço genuíno de alguém que estava tentando mudar. Eu não sei o que dizer, ela admitiu. Você não precisa dizer nada agora. Henrique se levantou, dando-lhe espaço. Só queria que você soubesse. E queria te perguntar uma coisa. O quê? Aceita almoçar comigo amanhã? Não como chefe e assistente. Apenas como 2 pessoas que talvez queiram se conhecer melhor. Beatriz hesitou. Toda a sua formação profissional gritava que aquilo era uma péssima ideia, que misturar trabalho e sentimentos era uma receita para o desastre. Mas havia outra voz dentro dela, mais baixa, mais insistente. A voz que estava cansada de ser invisível. A voz que queria ser vista. A voz que, contra toda lógica, estava curiosa sobre quem Henrique realmente era quando não estava atrás daquela mesa. Está bem, ela disse. Amanhã. Almoço. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi algo que Beatriz nunca havia visto antes. Genuíno, jovem, quase menino. E naquele momento, ela percebeu o quanto ele também havia sido prisioneiro de sua própria armadura. Perfeito, ele disse. Eu te busco ao meio-dia. Quando Beatriz saiu da sala, Camila estava estrategicamente organizando papéis perto o suficiente para interceptá-la. Então, o que foi? Beatriz tentou,
manter a expressão neutra, mas sentia o sorriso querendo escapar. Ele me convidou para almoçar. Camila quase derrubou a pilha de papéis. Eu sabia que tinha algo acontecendo. Ela agarrou o braço de Beatriz. Bia, isso é sério. O homem está apaixonado. Não é paixão, Beatriz protestou. É só um almoço, continua se enganando. Mas quando você perceber, não diga que eu não avisei. O resto do dia passou em um borrão de ansiedade e antecipação. Beatriz tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em vagar. O que aquilo significava? O que ela realmente queria? E, mais importante, estava pronta para arriscar a estabilidade que havia construído nos últimos 3 anos por algo tão incerto? À noite, em casa, sua irmã mais nova, Laura, notou a distração. Laura tinha 23 anos, estava terminando a faculdade de publicidade e tinha aquele jeito descomplicado de quem ainda acreditava que tudo daria certo no final. Deixa eu adivinhar, Laura disse, jogando-se no sofá ao lado de Beatriz. É homem. Beatriz revirou os olhos. Nem tudo é sobre homem, mas dessa vez é. Laura se virou para ela, os olhos brilhando de curiosidade. Conta. Quem é? E Beatriz contou. Contou sobre Henrique, sobre os 3 anos de invisibilidade, sobre as flores de Gael, sobre o desastroso encontro, sobre a confissão na noite do Dia dos Namorados e sobre o convite para o almoço. Quando terminou, Laura estava olhando para ela com uma mistura de admiração e preocupação. Uau, Laura disse, isso é intenso. Eu sei. E você quer ir? Beatriz suspirou. Eu não sei. Parte de mim quer. Parte de mim acha que é loucura. A parte que acha que é loucura está com medo, Laura disse, com a sabedoria casual dos 20 e poucos anos. A questão, você vai deixar o medo decidir por você? Era uma pergunta simples, mas a resposta era tudo menos isso. O almoço aconteceu num restaurante discreto em Jardins, longe do burburinho do centro financeiro. Henrique a buscou pontualmente ao meio-dia, dirigindo ele mesmo um sedã preto elegante, mas não ostensivo. Durante o trajeto, conversaram sobre coisas banais, seguras, o trânsito, o calor insuportável de São Paulo em junho, a previsão de chuva para o final de semana. Mas havia uma tensão subjacente, uma consciência aguda da presença um do outro que tornava até as palavras mais simples carregadas de significado. No restaurante sentaram-se a uma mesa perto da janela. A luz natural tornava tudo mais suave, menos formal. Henrique havia tirado a gravata, deixado o paletó no carro. Beatriz usava um vestido simples de trabalho, mas havia soltado os cabelos. Pequenos gestos, pequenas concessões à possibilidade de serem apenas 2 pessoas, não chefe e assistente. Eu não faço isso há muito tempo, Henrique admitiu depois que fizeram os pedidos. Almoçar? Ele sorriu. Almoçar com uma mulher sem que seja uma reunião de negócios disfarçada. Quanto tempo? Anos. Muitos anos. Henrique tomou um gole de água, os olhos distantes. Depois que assumi a empresa, parei de ter vida pessoal. Virou tudo sobre trabalho, crescimento, resultados. Eu me convenci de que não tinha tempo para relacionamentos, para emoções, para vida. E agora? Agora estou percebendo que construí um império, mas esqueci de construir uma vida. Ele a olhou diretamente, e isso me assusta. A honestidade dele era desarmante. Beatriz estava acostumada ao Henrique corporativo, ao homem que escondia emoções atrás de dados e estratégias. Este Henrique, vulnerável e sincero, era novo e perigosamente atraente. Você não está sozinho nisso, ela disse. Eu também me perdi um pouco. Passei tanto tempo tentando ser a assistente perfeita que esqueci de ser Beatriz. E quem é Beatriz? Ela hesitou. Ninguém havia feito essa pergunta em muito tempo. Ela mesma não tinha certeza da resposta. Estou tentando descobrir, ela admitiu. Podemos descobrir juntos? Era um convite, uma promessa. E Beatriz, contra toda a lógica, queria aceitar. A comida chegou e a conversa fluiu para territórios mais leves. Henrique falou sobre a faculdade, sobre como assumiu a empresa do pai aos 28 anos,
sobre a pressão de manter o legado familiar. Beatriz falou sobre crescer com a irmã após perderem os pais cedo, sobre como precisou amadurecer rápido, sobre os sonhos que adiou para garantir estabilidade. E quanto mais conversavam, mais percebiam o quanto tinham em comum. Ambos haviam sacrificado partes de si mesmos por responsabilidades que não escolheram, mas abraçaram. Ambos haviam esquecido como era viver além do trabalho. Ambos estavam, cada um à sua maneira, sozinhos. Quando voltaram ao escritório, algo havia mudado entre eles. Não era mais chefe e assistente. Não era ainda um casal. Era algo intermediário, indefinido, mas real. E essa indefinição era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Os dias seguintes testaram os limites dessa nova dinâmica. No trabalho, tentavam manter a profissionalidade. Mas olhares duravam um segundo a mais. Mãos se tocavam acidentalmente ao passar documentos. Sorrisos apareciam sem motivo aparente. E o escritório, sempre atento a mudanças, começou a notar. Os sussurros começaram devagar. Uma colega comentando com outra sobre como o chefe estava diferente. Alguém notando que Beatriz sorria mais. Camila, claro, estava adorando cada segundo, mas também preocupada. Você sabe que, eventualmente, isso vai virar assunto, não sabe? Ela alertou Beatriz numa tarde. O pessoal já está comentando. Não tem nada para comentar, Beatriz respondeu, mas até ela sabia que não era verdade. Ainda não, mas vai ter. E quando tiver vai ser complicado. Camila tinha razão. Relacionamentos entre chefe e subordinada eram complicados. Havia políticas da empresa, havia o RH, havia a percepção dos outros, e havia o risco muito real de que, se as coisas dessem errado, Beatriz seria a prejudicada. Mas sempre que Beatriz pensava em recuar, em manter a distância segura, Henrique fazia algo que a puxava de volta. Uma noite, precisaram trabalhar até tarde para preparar uma apresentação crucial para investidores europeus. Era quase meia-noite quando finalmente terminaram. O escritório estava vazio, silencioso, apenas as luzes de emergência cortando a escuridão. Pronto, Beatriz disse, salvando o último slide. Acho que está perfeito. Você está perfeita, Henrique disse, e ela se virou surpresa. Ele estava de pé atrás dela, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele, os olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fez o ar faltar. Henrique, ela murmurou, mas não sabia se era um protesto ou um pedido. Ele levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Um toque tão leve que poderia ter sido imaginado. Mas não foi. Era real. Tão real que Beatriz sentiu cada terminação nervosa. Acordar. Eu não deveria, ele disse a voz rouca. Sei que não deveria, mas eu não consigo mais fingir. Fingir o quê? Que não estou completamente fascinado por você. O coração de Beatriz batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Ela deveria recuar, deveria manter a distância, deveria ser profissional. Mas não queria. Pela primeira vez em 3 anos, não queria ser a assistente perfeita. Queria ser apenas Beatriz, a mulher, a que desejava e era desejada. Ele se inclinou, lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas ela não recuou. Ficou ali, presa entre a mesa e o corpo dele. O mundo reduzido àquele momento, àquela respiração, àquela quase promessa de um beijo. E então, o telefone tocou. O som estridente cortou o momento como uma lâmina. Ambos congelaram. Henrique fechou os olhos, respirando fundo, antes de se afastar e atender a ligação. Era um investidor de Tóquio, urgente, inevitável. Beatriz aproveitou a interrupção para sair da sala, o coração ainda acelerado, as mãos tremendo. Ela se apoiou na própria mesa, tentando processar o que quase havia acontecido. O que queria que acontecesse, o que tinha medo que acontecesse. Quando Henrique desligou, ela já tinha pegado a bolsa e estava se preparando para sair. Beatriz, espera! Ela parou, mas não se virou. Preciso ir, é tarde. Sobre o que quase aconteceu. Não aconteceu nada, ela interrompeu, mais para si mesma do que para ele. Estávamos cansados.
Foi um momento. Não foi só um momento, Henrique disse, a frustração clara na voz. E você sabe disso. Ela finalmente se virou. O que você quer de mim, Henrique? De verdade? Eu quero você. A resposta veio rápida, sem hesitação. Eu quero te conhecer de verdade. Quero mais noites como essa, mais conversas, mais risos. Quero parar de fingir que somos apenas chefe e assistente, quando ambos sabemos que já somos mais que isso. E se não der certo? Beatriz perguntou, a vulnerabilidade finalmente mostrando. E se isso arruinar tudo? E se der certo? Ele retrucou. E se isso for exatamente o que ambos estávamos procurando sem saber? Era uma pergunta impossível de responder, mas era também impossível de ignorar. Me dá uma chance, Henrique pediu, dando um passo em direção a ela. Deixa eu te mostrar que isso pode ser real, que eu posso ser mais do que o chefe cego que te ignorou por 3 anos. Beatriz o olhou, viu o homem que estava tentando, viu o esforço genuíno, viu a possibilidade e viu também o risco. Devagar, ela disse finalmente. Se formos fazer isso, tem que ser devagar. E discreto. Não posso me arriscar a perder tudo que construí aqui. Henrique assentiu. Devagar. No seu tempo. Do seu jeito. Ela respirou fundo. Então, tudo bem. Podemos tentar. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu cada medo, cada incerteza. E quando Beatriz finalmente saiu do escritório naquela noite, sabia que algo fundamental havia mudado. Ela havia dado um passo em direção ao desconhecido e, pela primeira vez, não. Estava com medo. Estava curiosa. Os fins de semana seguintes se tornaram um território novo e excitante. Henrique a convidou para encontros discretos, longe dos olhares do escritório. Um jantar num restaurante escondido em Pinheiros. Uma caminhada no Parque Ibirapuera ao entardecer. Uma tarde em uma cafeteria independente onde ninguém os conhecia. Eram momentos roubados, preciosos, onde podiam ser apenas 2 pessoas descobrindo uma a outra. Beatriz aprendeu que Henrique tinha um senso de humor seco que raramente mostrava. Que amava jazz, mas tinha vergonha de admitir. Que cozinhava surpreendentemente bem, mas nunca tinha para quem cozinhar. Que tinha medo de altura, mas havia feito paraquedismo para provar algo a si mesmo. Que era mais inseguro do que jamais deixaria transparecer no trabalho. E Henrique descobriu que Beatriz amava fotografia, mas havia vendido a câmera para pagar a faculdade da irmã. Que sonhava em viajar, mas nunca havia saído do Brasil. Que lia vorazmente, mas escondia os livros de romance como se fossem um segredo vergonhoso. Que tinha medo de não ser suficiente, mas escondia isso atrás de competência impecável. E quanto mais se conheciam, mais queriam conhecer. Mas o escritório era um campo minado. Manter a profissionalidade era cada vez mais difícil. Um olhar durava demais, um sorriso escapava no momento errado, e as pessoas notavam. Os sussurros se tornavam mais altos, as especulações mais ousadas. Foi Camila quem finalmente confrontou Beatriz numa sexta-feira à tarde. Você precisa tomar uma decisão, ela disse sem rodeios. Ou assume de vez ou para com isso antes que vire um problema. Não é tão simples assim, Beatriz protestou. Claro que é. Ou você quer estar com ele ou não. Se quer, assume. Se não quer, para de enrolar. Mas essa zona cinzenta vai acabar machucando vocês dois. E as regras da empresa e meu emprego. Camila suspirou. Bia, você é incrível no que faz. Qualquer empresa ia te contratar em 1 segundo. Você está se escondendo atrás dessas desculpas, porque tem medo. E tudo bem ter medo, mas não deixa o medo decidir sua vida. Eram as mesmas palavras que Laura havia dito semanas atrás, e talvez fosse hora de escutar. Naquela noite, Henrique a convidou para conhecer seus amigos. Era um passo grande, significativo. Um sinal de que aquilo era sério, não apenas uma aventura escondida. Beatriz aceitou, mas com o estômago revirando de nervosismo. O encontro era num apartamento, em Moema, de um amigo de faculdade de Henrique chamado Roberto. Quando chegaram, havia mais 3 pessoas. Marina, uma advogada de sorriso fácil, Lucas, um arquiteto tatuado, e Júlia, uma médica que parecia ter uma piada pronta para cada situação.
Todos olharam para Beatriz com curiosidade mal disfarçada. Henrique nunca levava ninguém para os encontros do grupo. Aliás, Henrique mal aparecia nos encontros do grupo, sempre ocupado demais com trabalho. Então, você é a razão pela qual nosso amigo aqui finalmente lembrou que tem amigos, Roberto disse, oferecendo vinho a Beatriz. Ela riu, nervosa. Acho que não posso levar todo o crédito. Pode sim, Marina interveio. Conhecemos o Henrique há 15 anos e nunca vimos ele assim. Você deve ser especial. A noite foi surpreendentemente boa. Os amigos de Henrique eram engraçados, acolhedores, genuínos. Contaram histórias constrangedoras da faculdade. Revelaram segredos que fizeram Henrique corar. Incluíram Beatriz nas conversas como se a conhecessem há anos. E através deles, Beatriz viu um lado de Henrique que nunca havia imaginado. O garoto que havia sido antes de virar o CEO impiedoso, o amigo leal, o homem capaz de rir de si mesmo. À meia-noite, quando estavam indo embora, Marina puxou Beatriz de lado. Cuida dele, ela disse, séria pela primeira vez na noite. Ele parece forte, mas é mais frágil do que deixa transparecer. E você claramente é importante para ele. Beatriz assentiu, emocionada. Vou cuidar. E deixa ele cuidar de você também. Relacionamentos são assim. Cuidado mútuo. No carro, voltando para casa, Henrique estava quieto. Beatriz olhou para ele intrigada. No que está pensando? Que meus amigos adoraram você. Que eu sabia que iam adorar. E que eu quero mais noites assim. Mais momentos onde posso ser apenas eu com você ao meu lado. Beatriz sorriu. Eu também quero. Então é sério? Henrique perguntou, estacionando na frente do prédio dela. Isso que estamos fazendo? Ela o olhou, vigiando os olhos escuros, a vulnerabilidade que ele mostrava apenas para ela. É sério, ela confirmou. E então, ali, no carro parado na rua silenciosa de Pinheiros, Henrique finalmente a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, carregado de todas as semanas de tensão e espera. Foi a promessa selada. Foi o começo de algo novo. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, mas sorrindo. Já era hora, Beatriz murmurou. Henrique riu. Me desculpa pela demora. Está perdoado. E naquela noite, quando Beatriz subiu para o apartamento, sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Ela havia deixado de ser a assistente invisível. Havia se tornado a mulher que estava mudando a vida do homem mais complicado que já conhecera. E estranhamente, maravilhosamente, não tinha medo. Tinha esperança. A segunda-feira chegou diferente. Beatriz acordou com a sensação de que algo fundamental havia mudado no eixo do mundo. E de fato, havia. O beijo no carro não era apenas um beijo. Era uma declaração, um compromisso. E agora, voltando ao escritório, teriam que lidar com as consequências dessa escolha. Ela se arrumou com cuidado, especial naquela manhã, escolhendo um vestido azul marinho que Henrique havia elogiado semanas atrás. Soltou os cabelos, algo que raramente fazia no trabalho. Passou um batom mais marcado. Pequenas rebeldias contra a invisibilidade que havia cultivado por tanto tempo. No escritório, chegou no horário de sempre, mas dessa vez, Henrique já estava lá, esperando. Quando seus olhares se encontraram através do vidro da sala dele, algo passou entre eles. Cumplicidade, calor, a lembrança de lábios encontrados e promessas sussurradas. Ele sorriu, e Beatriz sentiu o coração disparar como se tivesse 15 anos de novo. Era assustador o quanto aquele homem havia se tornado importante em tão pouco tempo. Ou talvez não fosse tão pouco tempo. Talvez fossem 3 anos de proximidade finalmente se transformando em intimidade. Bom dia, ela disse, entrando na sala dele com os relatórios matinais. Bom dia, Henrique respondeu, e havia uma suavidade na voz que não estava ali antes. Dormiu bem? Era uma pergunta simples, banal até, mas carregada de significado, porque agora ele se importava, agora ele queria saber. Dormi, ela respondeu com um sorriso pequeno. E você? Melhor do que em meses. Ele se levantou, aproximando-se dela. Estava pensando em você.
Beatriz sentiu o rosto esquentar. Henrique, estamos no trabalho. Eu sei, mas não consigo simplesmente desligar o que sinto quando cruzo essa porta. Ele tocou o rosto dela gentilmente, o polegar acariciando a maçã do rosto. Não quero desligar. Ela fechou os olhos por um segundo, permitindo-se sentir. Então vamos ter que encontrar um equilíbrio. Porque aqui ainda sou sua assistente. E fora daqui sou a mulher que está tentando entender como se apaixonar por você sem perder a mim mesma no processo. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Cruas, honestas, assustadoras. Henrique ficou imóvel, os olhos arregalados. Repetir, a parte do apaixonar? Beatriz riu nervosa. Não vai repetir, você ouviu. Ouvi, mas quero ter certeza que não imaginei. Ele se aproximou mais. Porque eu também estou me apaixonando por você, Beatriz, e é aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. O momento foi interrompido pela secretária eletrônica, anunciando a chegada dos primeiros clientes do dia. Beatriz se afastou, ajeitando o vestido, voltando ao modo profissional. Henrique respirou fundo, fazendo o mesmo. Continuamos essa conversa depois? Ela assentiu. Depois. Os dias seguintes testaram cada fibra de autocontrole que ambos possuíam. Manter a profissionalidade durante o dia, enquanto tudo o que queriam era estar próximos, era uma tortura deliciosa. Reuniões eram campos minados de olhares furtivos. Documentos passados de mão em mão se tornavam desculpas para toques breves. E cada noite que passavam juntos, em jantares discretos ou conversas longas no apartamento dele, aprofundava a conexão que crescia entre eles. Mas nem tudo eram rosas. O escritório estava começando a notar. Os sussurros se tornavam mais altos, as especulações mais ousadas. E, eventualmente, como Camila havia previsto, chegaram aos ouvidos errados. Foi numa quinta-feira, durante uma reunião do conselho, que Ricardo Mendes, um dos diretores mais antigos e conservadores da empresa, fez o comentário que mudaria tudo. Henrique, precisamos conversar sobre sua assistente. Henrique levantou os olhos dos papéis, a expressão neutra, mas a tensão visível nos ombros. O que tem ela? Há rumores, Ricardo disse, lançando olhares significativos aos outros membros do conselho. Rumores sobre um envolvimento impróprio entre vocês. O silêncio que se seguiu era pesado. Todos os olhares se voltaram para Henrique. Ele poderia negar, poderia desconversar. Poderia proteger a própria imagem e deixar Beatriz lidar com as consequências sozinha, como muitos homens em posições de poder fariam. Mas Henrique não era mais aquele homem. Não depois de Beatriz. Não são rumores, ele disse calmamente. Beatriz e eu estamos envolvidos. E antes que você pergunte, sim, é sério. E não está afetando o trabalho dela ou o meu. Ricardo pareceu chocado pela franqueza. Henrique, você entende as implicações disso? A questão da hierarquia, as políticas da empresa? Entendo perfeitamente. E estou disposto a fazer as mudanças necessárias para que tudo seja apropriado e transparente. Se for preciso, Beatriz pode ser transferida para outro departamento. Se for preciso, podemos formalizar tudo com o RH. Mas não vou negar o que sinto, nem pedir desculpas por isso. Outro diretor, uma mulher chamada Helena Souza, se pronunciou. Admiro sua honestidade, Henrique, mas você precisa entender que isso pode criar precedentes complicados. Eu sei, e estou disposto a lidar com as complicações. Henrique olhou ao redor da mesa. Beatriz Tavares é a profissional mais competente que já conheci. Ela merece respeito, independentemente do nosso relacionamento pessoal. E se alguém nesta empresa tratá-la de forma diferente ou desrespeitosa por causa disso, terá que responder a mim. A firmeza na voz dele não deixava espaço para argumentos. A reunião continuou, mas o recado estava dado. Henrique havia escolhido seu lado. E era o lado de Beatriz. Quando ela soube, através de Camila, que havia escutado pelos corredores, Beatriz não soube se ficava emocionada ou preocupada. Emocionada porque Henrique havia defendido o relacionamento publicamente. Preocupada porque agora tudo estava exposto, vulnerável ao julgamento alheio. Naquela noite ela foi até o apartamento dele. Henrique abriu a porta ainda de camisa social.
a gravata pendurada frouxa no pescoço, a expressão cansada, mas suavizando quando a viu. Ouvi o que aconteceu hoje, Beatriz disse, entrando. Notícias voam rápido. Ele fechou a porta, encostando-se nela. Está brava? Deveria estar? Henrique passou a mão pelos cabelos. Eu expus você. Expus. Nós. Sem te consultar antes. Beatriz se aproximou, colocando as mãos no peito dele. Você me defendeu, defendeu nós. Isso é diferente. Mas agora todos sabem. E vai ter consequências. Eu sei. Ela olhou para cima, encontrando os olhos dele. E estou pronta para enfrentá-las, se você estiver ao meu lado. Sempre, Henrique prometeu, puxando-a para um abraço. Sempre vou estar. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, encontrando força um no outro. E então Henrique se afastou ligeiramente, uma expressão determinada no rosto. Há algo que preciso te mostrar. Ele a levou até o escritório dele no apartamento, uma sala que ela nunca havia entrado antes. As paredes eram forradas de estantes com livros de negócios, mas havia também alguns romances escondidos entre os volumes técnicos. Ele pegou uma pasta de couro de uma gaveta trancada. O que é isso? Beatriz perguntou. Um plano. Henrique abriu a pasta, revelando documentos cuidadosamente organizados. Eu estava esperando o momento certo para te mostrar, mas depois do que aconteceu hoje, acho que é agora. Beatriz folheou os papéis, os olhos se arregalando conforme entendia o que estava vendo. Era uma proposta de reestruturação departamental, uma nova posição sendo criada. Gerente de operações estratégicas, reportando diretamente ao conselho, não a Henrique, com salário significativamente maior, com autonomia e autoridade. E a pessoa ideal para a posição, a descrição terminava. Era Beatriz Tavares. Você fez isso? Ela murmurou, emocionada. Estava planejando isso, há semanas. Henrique fechou a pasta. Mesmo antes de tudo isso acontecer entre nós, eu já sabia que você merecia mais. Merecia reconhecimento, autoridade, um cargo que refletisse seu verdadeiro valor. Eu estava sendo covarde, prendendo você na posição de assistente porque era conveniente para mim. Henrique, eu não sei o que dizer. Diga que sim. Aceite a promoção. Deixa eu consertar pelo menos uma parte do erro de 3 anos te subestimando. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo maior. Reconhecimento. Validação. O fim da invisibilidade. Sim, ela disse. Aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique valia mais que qualquer aumento de salário. Ele a puxou para um beijo profundo, celebratório, cheio de promessas para o futuro. E naquela noite, pela primeira vez, Beatriz ficou. Não apenas para conversar, não apenas para jantar. Ficou. E quando amanheceu e ela acordou nos braços dele, com a luz de São Paulo invadindo pelas cortinas abertas, soube que havia cruzado mais uma linha. Mas dessa vez não tinha medo. Tinha certeza. A semana seguinte foi turbulenta. A notícia da promoção de Beatriz vazou antes do anúncio oficial, gerando ainda mais especulações. Alguns colegas a parabenizaram genuinamente. Outros lançaram olhares julgadores, assumindo que a promoção era favorecimento, não mérito. Beatriz tentou ignorar, mas era difícil. Era difícil não deixar que as insinuações a machucassem. Foi Camila, surpreendentemente, quem a defendeu com mais veemência. Numa reunião geral do departamento, quando alguém fez um comentário sarcástico sobre promoções baseadas em relacionamentos, Camila se levantou. Vocês querem saber a verdade? Beatriz Tavares é a razão pela qual metade das coisas nesta empresa funciona. Enquanto vocês estavam reclamando do café ou saindo cedo, ela estava aqui, resolvendo problemas antes que vocês soubessem que existiam. Ela merecia essa promoção há anos. E se algum de vocês tivesse prestado atenção, teria notado isso antes do chefe finalmente perceber. O silêncio que se seguiu era constrangido, mas o recado foi dado. E Beatriz, sentada no fundo da sala, sentiu uma onda de gratidão pela amiga que nunca duvidou dela. A transição para o novo cargo não foi fácil.
Beatriz precisou provar constantemente que merecia estar ali, que suas ideias tinham valor, que suas decisões eram sólidas. Henrique tentou ajudar, mas também sabia que precisava dar espaço para ela brilhar sozinha. E ela brilhou. Implementou novos sistemas de eficiência. Identificou gargalos operacionais que ninguém havia notado. Salvou a empresa de um contrato problemático ao perceber cláusulas ambíguas que o departamento jurídico havia perdido. E lentamente, muito lentamente, o respeito veio. Não de todos, nunca seria de todos, mas dos que importavam, dos que tinham olhos para ver além dos preconceitos. Em casa, o relacionamento com Henrique continuava crescendo. Eles encontraram um ritmo. Noites. Na semana eram geralmente passadas separados, cada um em seu espaço, respeitando a necessidade de independência. Fins de semana eram deles, às vezes no apartamento dele, às vezes no dela, com Laura providencialmente arranjando motivos para dormir na casa de amigas. Conheceram as rotinas um do outro, as manias, as inseguranças, os sonhos. Henrique descobriu que Beatriz cantava no chuveiro quando pensava que ninguém estava ouvindo, que ela tinha medo de tempestades, mas adorava chuva, que chorava em comerciais de cachorro, mas se mantinha firme em crises reais, que era muito mais forte do que ela mesma acreditava. Beatriz descobriu que Henrique era um desastre na cozinha, apesar de insistir que sabia cozinhar, que ele tinha pesadelos sobre decepcionar o pai morto, que guardava todas as cartas que a mãe lhe escrevera antes de falecer, que por trás da armadura do CEO havia um homem que só queria ser visto como suficiente. E eles se viam, realmente se viam, e se amavam pelo que viam. 3 meses após o início oficial do relacionamento, Henrique a levou para conhecer a avó, a única família que lhe restava. Dona Marta tinha 86 anos, morava numa casa charmosa em Higienópolis e tinha opiniões fortes sobre absolutamente tudo. Beatriz estava aterrorizada. "Então você é a moça que finalmente colocou juízo na cabeça do meu neto", Dona Marta disse assim que foram apresentadas, os olhos azuis percorrendo Beatriz de cima a baixo. "Vovó", Henrique protestou constrangido. "O quê?" "É verdade. O menino estava virando máquina. Trabalho, trabalho, trabalho. Nenhuma vida." Dona Marta puxou Beatriz para sentar ao seu lado no sofá. "Você tem família, querida?" "Tenho uma irmã. Nossa mãe e nosso pai faleceram quando éramos adolescentes." A expressão de Dona Marta suavizou. "Então você sabe o que é responsabilidade cedo demais. Sabe o que é ser forte quando não tem escolha." Beatriz assentiu emocionada. "Ele também", Dona Marta disse, olhando para Henrique, que observava a cena com expressão indecifável. "Perdeu os pais jovem. Assumiu responsabilidades que não deveria. Esqueceu de viver." Ela apertou a mão de Beatriz. "Me promete que vai lembrá-lo de viver?" "Prometo." "Então você tem minha bênção." Não que precisasse, o menino é teimoso e faria o que quisesse de qualquer jeito, mas tem minha bênção. O almoço foi cheio de histórias constrangedoras da infância de Henrique, conselhos não solicitados sobre casamento e filhos e uma sensação crescente de pertencimento que Beatriz não sentia há muito tempo. Quando foram embora, Dona Marta a puxou de lado. "Ele é um bom homem", ela disse, "mas também é um homem com medo de não ser suficiente. Não deixe que esse medo arruine o que vocês têm." "Vou cuidar dele", Beatriz prometeu. "E deixa ele cuidar de você também. É assim que funciona." Eram as mesmas palavras que Marina havia dito meses atrás. E Beatriz estava começando a entender a profundidade delas. No caminho de volta, Henrique estava quieto. Beatriz pegou a mão dele. "No que está pensando que minha avó te amou, que meus amigos te amaram, que eu te amo." As palavras pairaram no ar do carro. Era a primeira vez que ele dizia assim, tão direto, tão claro. "Eu também te amo", Beatriz respondeu, a voz tremendo de emoção. Henrique parou o carro no acostamento, não se importando com as buzinas irritadas. Puxou-a para um beijo desesperado, como se precisasse selar aquelas palavras, torná-las reais e permanentes. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como idiotas. "Isso é loucura", Beatriz disse.
A melhor loucura, Henrique concordou. E dirigiram de volta para casa, mãos entrelaçadas, corações sincronizados, sabendo que haviam passado por outro marco. Não eram mais apenas dois profissionais tentando navegar uma atração complicada. Eram duas pessoas apaixonadas, construindo algo real, algo que valia cada complicação, cada desafio, cada olhar julgador. Mas os desafios ainda estavam longe de terminar. Algumas semanas depois, durante uma auditoria de rotina, descobriu-se que um dos diretores estava desviando fundos. O escândalo ameaçava manchar a reputação da empresa. Henrique teve que agir rápido, demitir o diretor, acalmar investidores, reconstruir confiança. Foram semanas de madrugadas, de estresse insuportável, de Henrique voltando ao modo máquina que Beatriz tanto temia. Ele se fechava, se distanciava, voltava aos padrões, antigos de lidar com pressão sozinho. E Beatriz, mesmo entendendo, sentia a distância crescendo. Tentou dar espaço, tentou ser compreensiva, mas havia um limite para quanto silêncio ela conseguia suportar. A explosão veio numa sexta à noite. Henrique havia cancelado o jantar deles pela terceira vez na semana. Beatriz foi até o escritório, encontrou-o afundado em papéis e frustração. "Você não pode continuar assim", ela disse sem preâmbulo. Henrique nem levantou os olhos. "Não agora, Beatriz." "Sim, agora. Você está voltando aos velhos hábitos. Está se fechando. Está me afastando. Estou tentando salvar esta empresa. E eu estou tentando salvar você." Beatriz bateu a mão na mesa, fazendo-o finalmente olhar para cima. "Você não precisa fazer tudo sozinho, Henrique. Eu estou aqui. Sua equipe está aqui. Mas você insiste em carregar tudo nas costas como se pedir ajuda fosse fraqueza. Você não entende a pressão que eu estou sob. Não entendo?" Beatriz riu sem humor. "Eu estive ao seu lado durante 3 anos observando você se destruir por essa empresa. Eu entendo perfeitamente. O que você não entende é que agora não está sozinho. Não precisa mais estar sozinho." As palavras finalmente o alcançaram. Henrique fechou os olhos, o peso de semanas de tensão finalmente rachando a armadura. "Eu não sei como fazer diferente", ele admitiu, a voz quebrando. "Não sei como não ser isso." Beatriz rodeou a mesa, ajoelhou-se ao lado da cadeira dele. "Então aprende. Comigo. A gente aprende juntos." E ali, no escritório vazio na madrugada de São Paulo, Henrique finalmente deixou as defesas caírem. Deixou-se ser vulnerável. Deixou-se ser ajudado. E Beatriz, pacientemente, amorosamente, o ajudou a montar um plano. Dividir tarefas, delegar, confiar na equipe, confiar nela. Levou tempo, mas funcionou. A crise foi gerenciada. A empresa sobreviveu. E Henrique aprendeu, lentamente, que pedir ajuda não era fraqueza, era força. Quando tudo se acalmou, ele a levou para um final de semana em uma pousada no interior de São Paulo. Era um lugar pequeno, aconchegante, longe da loucura da cidade. Eles passaram 2 dias apenas existindo, caminhadas sem destino, conversas sem agenda, silêncios confortáveis. E na última noite, deitados sob as estrelas no jardim da pousada, Henrique perguntou: "Você já pensou em futuro? Nosso futuro?" Beatriz virou a cabeça para olhá-lo. "Todo dia. E o que vê?" Ele sorriu. "Vejo nós. Vejo uma casa. Vejo manhãs juntos e noites abraçados. Vejo desafios e superações. Vejo vida." "Eu também vejo isso", Beatriz sussurrou. "E me assusta o quanto eu quero. Não precisa ter medo." Henrique entrelaçou os dedos nos dela. "Não comigo." E Beatriz acreditou. Pela primeira vez em muito tempo, acreditou completamente que o futuro poderia ser exatamente o que desejava, que a invisível poderia se tornar inesquecível, e que o amor, quando real, quando construído sobre respeito e esforço mútuo, poderia transformar tudo. 1 ano. 12 meses desde aquele buquê de rosas vermelhas que mudara tudo. 365 dias de descobertas, desafios, crescimento e amor. Beatriz olhou para o calendário em sua nova mesa, no novo escritório que ainda a surpreendia toda vez que entrava. Gerente de operações estratégicas.
O nome estava gravado em uma placa elegante na porta. Seu nome. Sua conquista. E embora Henrique tivesse criado a oportunidade, ela havia provado, dia após dia, que merecia estar ali. A empresa havia prosperado no último ano. A crise do desvio de fundos, que poderia ter destruído a reputação da Almeida Campos Investimentos, havia sido gerenciada com transparência e firmeza. Novos contratos haviam sido fechados, novos mercados explorados, e muito do sucesso vinha das inovações que Beatriz havia implementado, dos processos que ela havia otimizado, das oportunidades que ela havia identificado. Mas mais importante que o sucesso profissional era o que havia florescido em sua vida pessoal. O relacionamento com Henrique havia amadurecido, se aprofundado, tornado-se algo sólido e verdadeiro. Eles haviam enfrentado os julgamentos do escritório, as dificuldades de balancear profissionalismo e intimidade, os momentos de conflito quando os medos e inseguranças de ambos afloravam. E haviam sobrevivido. Mais que isso, haviam crescido. Laura, que inicialmente havia sido cética sobre o relacionamento, agora adorava Henrique. Ele havia a ajudado a conseguir um estágio em uma grande agência de publicidade, não por favorecimento, mas conectando-a com pessoas certas e deixando que seu talento falasse por si. E Laura, em retorno, havia ajudado Beatriz a manter os pés no chão, lembrando-a de que era amada não pelo que fazia, mas por quem era. Camila, claro, assumia total crédito pelo relacionamento, insistindo que sem seus empurrões e provocações, Beatriz nunca teria percebido o próprio valor. E embora Beatriz revirasse os olhos para as declarações dramáticas da amiga, havia verdade ali. Camila havia sido a primeira a vê-la, a primeira a insistir que ela merecia mais. E por isso, Beatriz seria eternamente grata. Era véspera de Dia dos Namorados novamente, a data que marcava o início de tudo. Henrique havia sido misterioso a semana toda, cancelando compromissos, fazendo ligações sussurradas, sorrindo para si mesmo quando pensava que ela não estava olhando. Beatriz sabia que ele estava planejando algo, mas não fazia ideia do quê. Você vai me contar o que está tramando ou vou ter que torturar a informação de você? Ela perguntou naquela manhã, enquanto tomavam café juntos no apartamento dele. Henrique sorriu por trás da xícara. Seria um péssimo torturador. Você é gentil demais. Não me subestime. Beatriz se inclinou sobre a mesa. Eu tenho meus métodos, tenho certeza que tem. Mas vai ter que esperar até amanhã para descobrir. Ela fez beicinho, o que só fez o sorriso dele se alargar. Está bem, mas é melhor valer a pena toda essa expectativa. Vai valer, ele prometeu, os olhos suaves. Confia em mim. Sempre. E era verdade. Em algum momento do último ano, Beatriz havia parado de questionar, de duvidar, de esperar pelo momento em que tudo desmoronaria. Havia aprendido a confiar. Não cegamente, mas conscientemente. Confiar que Henrique era quem dizia ser, que o amor deles era real, que o futuro que imaginavam juntos era possível. O dia passou em uma névoa de ansiedade e antecipação. Beatriz tentou se concentrar no trabalho, em uma análise importante de expansão de mercado que precisava apresentar ao conselho na semana seguinte, mas sua mente insistia em vagar. O que Henrique estava planejando? Seria um jantar, uma viagem? Ele havia mencionado vagamente que ela deveria usar algo especial, mas não havia dado mais detalhes. Camila, claro, tinha teorias. Casamento, ela declarou durante o almoço. Ele vai pedir você em casamento. Tenho certeza. Você acha tudo, Beatriz respondeu, mas sentiu o coração acelerar com a possibilidade. Eles haviam falado sobre futuro, sobre compromisso, mas nunca especificamente sobre casamento. Você quer que ele peça? Beatriz hesitou. Quero. Acho que quero. Mas também estou com medo. Com medo de quê? De que seja rápido demais. De que eu estrague tudo, de que eu não seja suficiente para o tipo de vida que ele tem. Camila revirou os olhos. Bia, quando você vai entender? Você não é pouca coisa para nada.
Você é exatamente o suficiente. E qualquer homem, incluindo o iceberg derretido lá, tem sorte de ter você. As palavras aqueceram algo dentro de Beatriz. Era estranho depois, de tantos anos se sentindo invisível, finalmente começar a acreditar que era vista, que era valiosa, que era amada. Naquela noite, Henrique a buscou pontualmente às 7. Ele estava impecável em um terno cinza escuro, sem gravata, os primeiros botões da camisa branca abertos. Os cabelos perfeitamente penteados. Os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação que ela não conseguia decifrar. Beatriz havia escolhido um vestido vermelho que comprou especialmente para a ocasião. Comprido, elegante, mas não ostensivo. Os cabelos soltos em ondas suaves. Uma maquiagem mais marcada que o usual. Quando desceu e viu a expressão no rosto de Henrique, soube que havia feito a escolha certa. Você está linda, ele disse, a voz rouca. Você não está mal também? Ela respondeu com um sorriso. No carro, Henrique estava quieto, mas segurava a mão dela com firmeza. Beatriz percebeu que estavam indo em direção ao escritório e franziu a testa. Esqueceu algo no trabalho? Não exatamente. Você confia em mim? Já respondemos isso hoje de manhã. Ele sorriu. Verdade. Então só mais um pouco de paciência. Quando chegaram ao edifício, o saguão estava vazio, apenas o segurança noturno que acenou para eles. Subiram até o 23º, andaram em silêncio, a mão de Henrique apertando a dela um pouco mais forte a cada andar. Quando as portas do elevador se abriram, Beatriz soltou uma exclamação. O escritório havia sido transformado. Velas iluminavam cada superfície disponível, criando um brilho suave e romântico. Pétalas de rosas vermelhas cobriam o chão, traçando um caminho desde o elevador até a sala de Henrique. Música suave tocava de algum lugar escondido. E no ar, o aroma de rosas e jasmim. Henrique, ela sussurrou emocionada. O que é tudo isso? É uma recriação, ele disse, guiando-a pelo caminho de pétalas. Do dia em que tudo começou. Do dia em que finalmente abriu os olhos. Eles chegaram à sala dele, que também estava iluminada por velas. Mas além das velas havia algo mais. Nas paredes de vidro, fotografias, dezenas delas. Beatriz se aproximou, reconhecendo cada uma. Eram fotos dela, algumas que ela não sabia que existiam. Beatriz sorrindo durante uma reunião, Beatriz concentrada sobre um relatório, Beatriz rindo de algo que Camila havia dito, Beatriz olhando pela janela, pensativa. Um ano inteiro de momentos capturados sem que ela soubesse. Você tirou todas essas? Com meu celular. Discretamente. Henrique se aproximou por trás dela, porque, depois que finalmente te vi, não consegui parar de ver. Não consegui parar de notar cada expressão, cada sorriso, cada momento. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem. Quando começou? No dia das rosas. Ele apontou para uma foto no canto. Essa foi a primeira. Você estava segurando o buquê, surpresa, confusa, mas havia algo nos seus olhos. Uma luz que eu nunca tinha notado antes, e eu precisei capturar. Ela olhou a foto. Realmente havia algo diferente ali. Uma Beatriz começando a despertar da invisibilidade. Cada foto conta uma história, Henrique continuou, guiando-a pela parede. Essa aqui é do dia em que você assumiu o novo cargo. Você estava nervosa, mas determinada. Essa é de quando você salvou o contrato da Petrotec, percebendo aquela cláusula que todos perderam. Você estava tão orgulhosa e com razão. Ele continuou, mostrando cada foto, contando cada história. E Beatriz percebeu que cada momento, mesmo os que ela achava insignificantes, eram preciosos para ele. Ele havia realmente a visto. Durante o ano todo, em cada pequeno detalhe, ele havia a visto. Quando chegaram à última foto, Beatriz estava chorando abertamente. Era uma foto recente, tirada durante o final de semana na pousada. Ela estava deitada na grama olhando para as estrelas completamente em paz, completamente feliz. Essa é minha favorita, Henrique disse suavemente, porque nela você está exatamente onde pertence, livre, feliz, amada.
Beatriz se virou para ele, as lágrimas borrando a visão. Henrique, isso é... Beatriz Tavares, ele interrompeu, e então, para o choque dela, se ajoelhou. Durante 3 anos você esteve ao meu lado e eu fui cego demais para ver. Você me manteve funcionando, me salvou de mim mesmo, me fez querer ser melhor. E então, há 1 ano, você fez algo ainda mais extraordinário. Você me amou. Me amou apesar de todos, os meus defeitos, de toda a minha frieza, de toda a minha incapacidade de expressar emoções. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amor não é uma distração, é a razão pela qual tudo o mais vale a pena. Ele tirou uma caixa pequena de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel de diamante simples, mas deslumbrante. Eu não quero mais um dia sem você, não quero mais acordar sozinho, não quero mais fingir que trabalho e números são suficientes quando eu sei que você é o que faz tudo ter sentido. Casa comigo, Beatriz, me deixa passar o resto da vida te vendo, te amando, te mostrando todo dia o quanto você é extraordinária. O silêncio que se seguiu era pesado de emoção. Beatriz olhou para o homem ajoelhado diante dela. O homem que havia sido tão frio, tão distante, e que agora estava completamente aberto, completamente vulnerável, oferecendo tudo o que era. E havia apenas uma resposta possível. Sim, ela disse, a voz quebrando de emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique era puro alívio e alegria. Ele deslizou o anel no dedo dela com mãos tremendo ligeiramente e então se levantou puxando-a para um beijo que continha tudo o que sentiam. Promessa, compromisso, amor, futuro. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, Henrique disse, mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo. Beatriz olhou para o anel brilhando em seu dedo. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Melhor acreditar, porque eu não vou deixar você escapar. Eles passaram horas ali, entre as velas e as fotografias, conversando sobre planos, sobre o futuro, sobre a vida que construiriam juntos. Henrique revelou que já havia conversado com Laura pedindo a bênção dela. Revelou que Dona Marta estava impaciente para ajudar no planejamento do casamento. Revelou que seus amigos já estavam organizando uma festa de noivado, e Beatriz revelou que, secretamente, já havia imaginado esse momento centenas de vezes. Havia sonhado com um futuro ao lado dele. Havia desejado isso com cada fibra do seu ser, mas nunca ousou acreditar completamente que poderia acontecer. Mas aconteceu. E era mais perfeito do que qualquer sonho. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Laura assumiu o papel de dama de honra com entusiasmo alarmante, arrastando Beatriz para provar vestidos, escolher flores, decidir cardápios. Camila insistiu em organizar o chá de panela, que acabou sendo uma festa memorável com muito vinho e risadas. Henrique estava igualmente envolvido, para surpresa de muitos. Ele não era o tipo de noivo que deixava tudo para a noiva decidir. Tinha opiniões sobre tudo, desde a música até a decoração. E embora às vezes discordassem, sempre encontravam o meio termo, sempre construíam juntos. No trabalho, a dinâmica havia mudado completamente. Beatriz não reportava mais a Henrique, então os conflitos de interesse eram mínimos. Ela havia provado seu valor repetidamente, e agora era vista não como a assistente que subiu por relacionamento, mas como a profissional brilhante que sempre foi. E quando anunciaram o noivado oficialmente, a maioria das pessoas reagiu com genuína felicidade. Os poucos que ainda julgavam eram ignorados. Suas opiniões não importavam mais. A cerimônia foi marcada para um sábado de primavera, quase 1 ano e meio após o pedido. Seria algo íntimo, apenas família próxima e amigos queridos, numa capela pequena e elegante em Campos do Jordão, seguida de uma recepção num jardim florido. Na noite anterior ao casamento, Beatriz estava no quarto do hotel com Laura tentando conter os nervos. E se eu estragar tudo, ela disse, pela 10ª vez. E se tropeçar no altar e se esquecer os votos? Laura revirou os olhos. Bia, você está tendo um ataque de pânico completamente normal. Mas amanhã, quando você vir o Henrique esperando por você, tudo isso vai desaparecer.
Você vai saber que está fazendo a escolha certa. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como vocês se olham. Vejo como ele muda quando você entra na sala. Vejo como você brilha quando fala dele. Isso não é dúvida. É apenas medo do desconhecido. E tudo bem ter medo, mas não deixa o medo estragar o melhor dia da sua vida. Beatriz abraçou a irmã com força. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Você que demorou para perceber. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com o sol invadindo pelas cortinas e o coração acelerado. Era o dia. Depois de hoje, seria oficialmente Beatriz Almeida Campos. Uma nova identidade, um novo capítulo. O processo de se arrumar foi cercado de emoção. Laura a ajudou com o vestido, um modelo clássico de renda branca que abraçava as curvas perfeitamente. O véu era simples, delicado. A maquiagem destacava seus olhos castanhos, e quando olhou para o espelho, Beatriz viu não a assistente invisível, mas a mulher amada. A mulher vista, a mulher que havia encontrado seu lugar. Na capela, Henrique esperava no altar com o coração na garganta. Ele havia enfrentado salas cheias de investidores exigentes, havia tomado decisões que envolviam milhões, havia navegado crises que poderiam ter destruído tudo. Mas nada, absolutamente nada, o havia deixado tão nervoso quanto este momento. Quando a música começou e as portas se abriram revelando Beatriz, tudo o mais desapareceu. Ela estava radiante, caminhando lentamente pelo corredor, os olhos fixos nele. E Henrique percebeu que todas as escolhas que havia feito, todos os erros que havia cometido, todos os anos de solidão, haviam levado a este momento, a ela. Laura entregou a mão de Beatriz a Henrique com um sorriso emocionado. Cuida dela, ela sussurrou. Com minha vida, ele prometeu. Os votos foram simples, mas profundos. Henrique prometeu vê-la todos os dias, não apenas olhar, mas realmente ver. Prometeu nunca mais deixá-la se sentir invisível. Prometeu construir uma vida onde ambos pudessem brilhar. Beatriz prometeu desafiá-lo quando precisasse, apoiá-lo sempre, lembrá-lo de viver além do trabalho. Prometeu amá-lo não apesar de suas falhas, mas incluindo elas. Prometeu ser parceira, amiga, companheira de vida. E quando o oficiante finalmente disse as palavras que esperavam, quando se beijaram como marido e mulher, todos na capela aplaudiram com lágrimas nos olhos. A recepção foi exatamente como imaginaram. Íntima, alegre, cheia de amor. Dona Marta deu um discurso hilário sobre como havia desistido de ver o neto se casar. Roberto e os outros amigos contaram histórias constrangedoras. Camila chorou mais que a própria noiva. E Laura brindou à irmã, que sempre foi forte demais para si mesma, e ao homem que finalmente percebeu isso. Quando a noite caiu e as luzes do jardim se acenderam, Henrique puxou Beatriz para a pista de dança. Enquanto giravam sob as estrelas, ele sussurrou: Obrigado. Por quê? Por me ensinar a ver, por me ensinar a sentir, por não desistir de mim quando eu era um idiota cego. Beatriz sorriu. Você aprendeu bem. Ainda estou aprendendo. Mas agora tenho uma vida inteira para praticar. E assim eles dançaram, cercados por pessoas que os amavam, construindo o primeiro de milhares de momentos que viriam. Momentos de desafios, certamente. Momentos de conflitos, inevitavelmente. Mas também momentos de amor, de crescimento, de parceria verdadeira. A mulher que um dia foi invisível agora brilhava sob as luzes da festa, finalmente reconhecida não apenas como valiosa, mas como essencial. E o homem que um dia foi uma máquina fria, agora ria livremente, finalmente humano, finalmente completo. Juntos, haviam construído algo impossível. Haviam transformado 3 anos de silêncio em uma vida de conversas. Haviam convertido indiferença em amor profundo. Haviam provado que mesmo as histórias mais improváveis podem ter finais felizes quando há esforço, honestidade e compromisso verdadeiro. E enquanto o mundo seguia girando, enquanto São Paulo pulsava ao longe com seus milhões de histórias, a história deles continuava se escrevendo, não mais sobre invisibilidade e negligência, mas sobre visibilidade e celebração.
sobre duas pessoas que se encontraram no lugar mais improvável e decidiram construir algo extraordinário. Meses depois, já instalados na casa que compraram juntos em Pinheiros, uma manhã Beatriz acordou com Henrique já de pé, preparando o café da manhã. Ela se apoiou no batente da cozinha, observando o homem que era seu marido movendo-se pelo espaço com a mesma determinação que aplicava a tudo, mas agora com leveza. "Bom dia, senhora Campos", ele disse com um sorriso ao vê-la. "Bom dia, senhor Campos." Ela se aproximou, abraçando-o por trás. "Ainda me surpreende acordar. E você estar aqui." Henrique se virou puxando-a para mais perto. "Melhor se acostumar, porque não vou a lugar nenhum." E selaram a promessa com um beijo, como faziam todas as manhãs, reafirmando a escolha de estarem juntos, de construírem uma vida compartilhada, de serem companheiros em tudo. A jornada que começou com um buquê de rosas e uma mulher finalmente sendo vista, havia se transformado em algo muito maior. Havia se transformado em um lar, em uma família, em um amor que crescia mais forte a cada dia. E Beatriz, olhando para o homem que amava, para a vida que haviam construído, para o futuro que ainda tinham pela frente, soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa, que toda a dor da invisibilidade havia valido a pena, porque a levou até aqui, até ele, até eles. E isso era tudo que sempre quis. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Henrique tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.